Você sabia que a origem dos negros está diretamente ligada à Bíblia? Uma história profunda e surpreendente que poucos conhecem. O que muitos não entendem é que a Bíblia, um dos livros mais antigos e respeitados, contém pistas sobre as raízes e o destino dos negros. E como isso é possível? Quais são as evidências bíblicas que nos conectam a um passado distante? Neste vídeo, vamos revelar um segredo oculto que pode mudar a forma como você vê a história. Desde os tempos mais remotos, a humanidade tem buscado entender suas origens, a origem das diferentes raças e etnias. Entre as várias fontes de conhecimento, a Bíblia se destaca como um dos textos mais antigos e influentes da história. Para muitos, ela é vista apenas como um livro sagrado, mas poucos sabem que ela também contém detalhes históricos fundamentais. A questão da origem dos negros, por exemplo, é uma das mais intrigantes. Como a Bíblia pode nos ajudar a entender as raízes desse povo, cuja história é muitas vezes negligenciada. Neste documentário, vamos explorar a Bíblia como uma fonte poderosa para entender não apenas a história das nações, mas também as origens das diferentes etnias, incluindo os negros. A Bíblia oferece mais do que ensinamentos espirituais. Ela apresenta uma narrativa histórica que, ao longo dos séculos, ajudou a moldar a compreensão das diversas culturas e identidades ao redor do mundo. Em sua jornada, os personagens bíblicos atravessam fronteiras geográficas e culturais, dando pistas sobre as origens de povos que até hoje desempenham papéis importantes na sociedade global. A Bíblia e a diversidade humana. A Bíblia, em seu conteúdo vasto e complexo, não é apenas um livro religioso, mas também um livro histórico, uma obra que narra a criação do mundo, o surgimento da humanidade e as divisões entre os povos. Desde o primeiro livro, Gênesis, até os relatos dos profetas e reis de Israel, vemos como a humanidade se espalhou pelo mundo e formou as diversas etnias que conhecemos hoje. A história da criação, por exemplo, fala de Adão e Eva como os primeiros seres humanos, mas ao longo do tempo, as Escrituras registram como a humanidade se expandiu, dando origem a diferentes povos e culturas. A diversidade humana, como vemos na Bíblia, não é apenas física, mas também cultural e espiritual. Ao observar os relatos de como os povos se dividiram e migraram, fica claro que a diversidade era parte do plano divino. E ao longo das narrativas bíblicas, é possível identificar como essas diferenças culturais e raciais moldaram as relações entre os povos. A Bíblia não apaga ou ignora essas diversidades. Pelo contrário, ela as registra e as traz à tona, mostrando que, desde o princípio, as nações já possuíam características distintas que contribuíram para a complexidade do mundo. O papel dos filhos de Noé. Após o grande dilúvio que, segundo a Bíblia, destruiu toda a vida na terra, Noé e sua família foram os únicos sobreviventes. De acordo com as Escrituras, Noé teve 3 filhos: Sem, Cam e Jafé. Esses 3 filhos são frequentemente considerados os patriarcas das nações que surgiriam após o dilúvio. Cada um desses filhos deu origem a diferentes grupos étnicos e regiões do mundo, conforme descrito no livro de Gênesis. A Bíblia detalha as gerações que se seguiram a cada um dos filhos de Noé, e é aqui que encontramos um dos pontos-chave para entender a origem dos negros. O filho, Cam, em particular, é associado à África, e seus descendentes são descritos como responsáveis pela formação de várias nações africanas. A linhagem de Cam inclui povos como os egípcios, os cananeus e, mais especificamente, os cuxitas, um grupo que, segundo as Escrituras, se espalhou pela África e deixou um legado de grande influência no continente. Ao estudar as genealogias de Noé e seus filhos, podemos observar como a Bíblia constrói uma narrativa que conecta os povos africanos à história de Noé,
oferecendo uma visão única sobre a origem dos negros e sua presença no mundo antigo. A Terra de Cush e a influência negra. A terra de Cush, mencionada na Bíblia, está diretamente associada à África e desempenha um papel importante na compreensão da origem dos negros. Cush, também chamada de Etiópia nas traduções antigas, é uma região que, na época bíblica, compreendia partes do que hoje conhecemos como Sudão, Egito e outras áreas da África Oriental. A Bíblia descreve Cush como um lugar de grande importância, com seus povos sendo mencionados em várias passagens como representantes de uma cultura rica e sofisticada. Os descendentes de Cush, conhecidos como Cushitas, se espalharam pela África e desempenharam um papel fundamental na história de várias civilizações africanas. De fato, a Bíblia faz referência a reis e rainhas de Cush que interagiram com outras nações, como o Egito e Israel. A rainha de Sabá, por exemplo, é uma figura importante no Antigo Testamento, sendo descrita como uma soberana poderosa que viajou para Jerusalém para testar a sabedoria do rei Salomão. Ela é frequentemente associada ao reino de Cush, e sua história ilustra a importância de Cush na geopolítica bíblica. Além disso, a terra de Cush é mencionada em várias profecias, destacando sua importância espiritual e histórica. Ao longo dos séculos, a presença de Cush na Bíblia tem sido vista como uma referência à civilização africana e sua contribuição para a história humana. Os negros na Bíblia, personagens e contribuições. A presença de negros na Bíblia é frequentemente negligenciada, mas uma análise cuidadosa revela que várias figuras históricas e bíblicas de origem africana desempenharam papéis cruciais nas narrativas sagradas. Além de Cush, que já exploramos, a Bíblia menciona outros povos africanos em diferentes contextos, incluindo o Egito, que foi uma das civilizações mais influentes da antiguidade. O próprio Moisés, uma das figuras mais importantes do Antigo Testamento, foi criado na corte egípcia, um império predominantemente negro, o que destaca ainda mais a conexão entre os negros e a história bíblica. Outros personagens africanos incluem a esposa de Moisés, uma mulher etíope, e o etíope que ajudou o profeta Jeremias em um momento crítico. Essas histórias não apenas demonstram a diversidade do povo bíblico, mas também evidenciam como as culturas africanas estavam entrelaçadas com as principais narrativas da fé judaico-cristã. Ao reconhecer esses personagens e suas contribuições, percebemos que a história dos negros não é apenas uma parte da história mundial, mas uma parte integral da história bíblica. Os descendentes de Cam e sua expansão pelo mundo. Com o tempo, os descendentes de Cam se espalharam por diversas regiões do mundo, deixando um legado que impactaria não apenas a África, mas também outras partes do planeta. A Bíblia descreve a expansão das famílias de Cam e suas interações com outros povos ao longo dos séculos. Por exemplo, o Egito, um dos países mais poderosos da antiguidade, foi fundado por descendentes de Cam, e sua cultura, baseada em grande parte na sabedoria e tradições africanas, teve uma influência duradoura nas civilizações vizinhas. À medida que as gerações se multiplicaram, os povos descendentes de Cam se deslocaram, migrando para regiões como a Ásia e a Europa e fundando várias nações. Em muitos casos, a Bíblia documenta como essas migrações e expansões foram guiadas por fatores tanto geográficos quanto espirituais, com os povos de Cam estabelecendo cidades e impérios que perduraram por milênios. O legado desses povos é evidente até hoje, tanto na África quanto em outros lugares. E a Bíblia nos oferece uma visão única de como as culturas africanas se espalharam e se integraram ao longo da história. A relevância da Bíblia para entender a identidade negra.
Compreender a origem dos negros, segundo a Bíblia, é mais do que apenas uma questão de história. Trata-se de uma busca por identidade e conexão com o passado. A Bíblia oferece uma perspectiva valiosa para aqueles que buscam entender as raízes históricas dos povos africanos, não apenas no contexto das Escrituras, mas também na história global. Ao destacar a importância de figuras como Cuxi, Moisés e a Rainha de Sabá, vemos que a presença negra na Bíblia não é uma exceção, mas uma parte fundamental da narrativa. Além disso, ao explorar as genealogias e histórias dos filhos de Noé, podemos entender melhor o papel que os negros desempenharam na formação das primeiras civilizações e como suas culturas contribuíram para a construção do mundo antigo. Esse entendimento pode fortalecer a identidade negra ao oferecer uma visão mais completa da história, mostrando que a presença africana nas Escrituras não é uma construção recente, mas uma parte intrínseca da história bíblica. A Bíblia, quando analisada de perto, revela uma conexão profunda e significativa entre os negros e a história antiga, um vínculo que transcende as barreiras do tempo e do espaço. Entender a origem dos negros, segundo as Escrituras, nos permite resgatar uma narrativa muitas vezes esquecida, mostrando que as contribuições dos povos africanos foram essenciais para a formação das culturas e civilizações ao longo da história. Para aqueles que buscam compreender melhor suas raízes e identidade, a Bíblia oferece respostas poderosas e reveladoras. Se você deseja aprofundar ainda mais nesse estudo e descobrir mais sobre as origens dos negros na história bíblica, inscreva-se no nosso canal, compartilhe este vídeo e continue acompanhando nossas próximas produções. Juntos, podemos desvendar mais segredos históricos e dar à história negra o reconhecimento que ela merece.